bem, meus queridos, estamos de volta para mais uma aula. E agora é a hora que nós vamos fazer aquele bate-bola, jogo rápido, rever todos os assuntos que nós vimos na aula anterior, porque essa aula, Tatá, é a aula 14.1, não é isso? 12. Joga lá, diretor. 14. Ok, é um segundo. Um segundo. Vambora. Eu espero. E a gente vai para a nossa revisão. Então vamos lá, vamos falar sobre mutação. M-U-T-A-C-A-ção. Mutação. Então nós temos as mutações cromossômicas, que são subdivididas em inversão, translocação, deleção e duplicação. Pessoal, vem, acompanha com o tio aí, ó. As mutações, professor, quais são os tipos de mutações? Nós temos as mutações genômicas. Genômica é no genoma humano. Aí qual é o genoma humano, professor? É quando a gente faz o cariótipo, quando a gente vê todos os nossos 46 cromossomos. Então, dentro desse tipo de mutação genômica, existem, quando nós temos as nulissomias, o que é isso? Quando sumiu um cromossomo, ou adicionou um cromossomo, se eu tenho um cromossomo a mais, 47. Se eu tenho um cromossomo a menos, 45. Que o normal é 46. É uma genômica. Nós temos formatos de cromossomos. Metacêntrico, submetacêntrico, apocêntrico, telocêntrico. Todos os formatinhos. O que é isso? É a simetria do cromossomo. Agora, se tiver um cromossomo fora desse padrão, quer dizer, aumentou uma cromátide ou diminuiu uma cromátide, isso também é genômico. Aí tem esses nomes. Por exemplo, quando aumenta uma cromátide ou perde uma cromátide, porque não é que perdeu um cromossomo, ficou menor. Então, com certeza, outro está maior. É pelas translocações. Certo. Perfeito? Agora, professor, quando a gente fala de mutação gênica, é no gene. É dentro daquelas bandinhas branca, preta, lá dentro. Aí pode ser, aí é quando ocorre uma substituição de uma base para outra. É pontual. Pode ser que você tirou só uma letra. Só uma base, né? Uma base. Ou você tirou uma trinca. Ela pode ter por base. Por exemplo, era para ser adenina, timina e guanina. Aí ficou adenina, guanina, que essa que sumiu, essa veio pro lado dela. Então, encurtou uma base, mas não é tão... A gente fala pontual, um ponto, certo. Mas pode acontecer de ser a trinca. 3. Altera toda. Aí já tem toda a sequência. E deleção? Deleção é quando você tira uma sequência. Pode ser trinca, pode ser a sequência do gene inteira, parcial, mas saiu. E aí, dependendo da quantidade de códons que sai, porque cada códon dá um aminoácido. Vai alterar a estrutura da proteína. Aí, alterou a estrutura da proteína. Por exemplo, a Tabita tem uma proteína da fibrose cística. Eu tenho que faz saltar sal. Aí eu tenho a minha. Mas as duas estão funcionando. A minha é da Tabita, a gente não tem problema. Mas a Tabita perdeu algum pedaço. Depende do pedaço de confecção da proteína. A importância, se é na estrutura ou é dentro do funcionamento da proteína. Aí, por exemplo, eu perdi dentro da estrutura. Aí eu já tenho um certo grau de fibrose cística. Dá um comprometimento, essa palavra que eu estava querendo lembrar. Aí tem as mutações que são mutações silenciosas, sem sentido, mutações com perda de sentido. O que é isso, professor? Silenciosa tem a ver com o nosso código genético. Código genético é aquela tabela. Não é mais o gene, é o código. Nosso código genético ele é designado como degenerado. Isso é muito... Que palavra pesada, né? Aí, não é interpretação. Sim. É igual mutação. A gente acha que mutação é uma coisa ruim. A expressão degenerado parece uma coisa muito...
Não, degenerado na genética, também eu entendi o que você está falando. Degenerado, degenerada, não. Na verdade, eles podiam ter colocado outro nome, mas é por causa do tudo tem aonde? Tudo tem que ver com alguma coisa do grego, também no latim, para que a gente possa formar a palavra que dê sentido àquilo. Não é que a gente quer. Compreendido para todo canto. Então, degenerado, não, a gente não pode falar que é uma variabilidade, mas é assim, Tatá. Para poder explicar isso, eu tenho que vir aqui, ó. Por quê? Porque eu sei de cabeça, mas ninguém... O que o pessoal vai entender se eu falar o que é degenerado? Degenerado é assim, Tatá. Olha só. Isso aqui é a sequência normal. Já estamos finalizando nossa sequência normal do gene. Agora, aqui, ó, é C. Aqui é G. Aqui é uma mutação. Aqui é U. Só que, ó, a proteína é a mesma. Como é que uma mutação? É uma mutação silenciosa. Por quê? Porque o código genético é degenerado. Como assim? Mesmo que significa que eu tenho, 4 trincas para o mesmo aminoácido. Então, o que acontece? A trinca, se ela muta, mas está de acordo com o nosso código, ainda vai dar o mesmo aminoácido. Isso é degenerado. Valina, alanina, a valina, alanina, asparagina, glicina. Tem 4 códigos para o mesmo aminoácido. Perfeito. Então a gente fala assim, cara, você é mutado, mas você produz a mesma proteína. Viu como Deus é fantástico, ele faz as coisas. Vai que nessa mutação esse organismo tem algum benefício mais lá pra frente. Não, ele é normal. Assim, em uma mutação... Não, é normal. Sim. Apesar de ele ter, o normal, vamos supor que é GGG. Esse é o normal. Mas como eu tenho mais 3 códigos possíveis, esses não são normais. Normais o quê? Já não é o original. Mas é como se a gente falasse assim, olha, eu tô tomando remédio. Tem o genérico e o que não é genérico. Mesmo assim, a função é a mesma. Entendi. Tá? Porque quando a gente fala assim, não, já sei como responder. E esses códons, são 4 códons para o mesmo meio, esses não sofrem pressão do meio. Não sofrem, não são selecionados, eles já estão fixos no nosso DNA. Eles não vão sumir, é padrão. Agora, se tiver um outro códon que não tem nada a ver com isso, é mutação. Para ele se fixar naquela população, tem que passar por um processo de seleção. Perfeito. Eles não sofrem isso. Aí o que se faz pensar? Porque tem uma coisa, por que isso? Qual o significado de eu ter vários códigos? Porque esses códigos, eles fazem parte de alguma via metabólica muito importante. Temos que lembrar que quando tivemos a aula de ATP, lá, não sei se no primeiro, lá de ATP, nós temos as vias irreversíveis, reversíveis, irreversíveis, reversíveis. Então, esses códigos estão diretamente ligados às vias irreversíveis, porque quando é reversível, tem uma via alternativa. Quando não é, mano, é muito sofrimento. Aquelas pessoas deformadas com lábio leporino. Então, isso é um suporte. Porque era para estar tudo doido aí, tudo feio. Mas o que eu quero dizer também é que é muito importante isso, porque é através desses códigos que faz com que a gente consiga inserir coisa que não é da gente, que é a biotecnologia. Como é que um vegetal tem a glicina, tem a asparagina e faz a mesma função? É isso que deu start ao ser humano progredir. Tá? Pronto, terminando a nossa correção, porque não foi quase nenhuma correção, não. A nossa revisão, que parece mais uma aula, vamos para as atividades.
Volta aqui, meu diretor! Agora sim, vocês vão ficar com uns 15 minutos. Uns 15, mas dá muito 15 minutos. Certo. E a gente volta pra corrigir com vocês, né, Tata? Tchau, tchau. Pronto. Olha aí, gente, agora a gente vai falar rapidamente aí. Rapidamente não. Ela já deu toque pro tio aqui, ó. É rapidamente. Nós vamos aí para nossas questões sobre mutações. Fica ligado aí, porque você já conhece essas questões. E agora a gente vai para a resolução delas. Joga lá no quadro, diretor. The question number 1. Denominamos de mutação as alterações que ocorrem na estrutura do material genético. Ok. Galera, só uma coisa. Quando a gente fala assim, ó, denominamos de mutações alterações que ocorrem na estrutura do material genético. Que estrutura é essa? Estrutura genômica, gênica. Tudo, né? Tudo. Uma dessas alterações é a troca de uma base nitrogenada por outra. Uma alteração no cromossomo conhecida por... Gente, se é uma base, vamos lá. Adenina, da sequência timina, guanina, citosina. Essa é a sequência. Qual é a sequência normal? A da complementar. Timina, adenina, citosina e guanina. Ok. Check. Agora, vou fazer a duplicação. Se em cima é adenina, vem o quê? Timina. Se está em cima, eu estou fazendo de cima. Se a de cima é timina, adenina, guanina, citosina. E aí eu vou ter que fazer de baixo. Isso aqui é timina, que é adenina. Isso aqui é adenina, que é citosina. Olha, oi. Ah, sim. Calma aí, eu errei. Errou! Vamos lá. Adenina. Ah, vamos fazer o diferente. Aqui quando vem isso aqui, vem a pedagogia na minha cabeça. Vamos fazer de azul. Adenina, timina, guanina. Vou repetir de novo. Aí aqui é timina, adenina, citosina e guanina. Check! Agora vamos fazer duplicação. Então eu vou colocar aqui, ó, a duplicação da primeira e depois da segunda. Se a primeira, aí eu vou fazer aqui, ó. Se a primeira é adenina, vem o quê? Timina. Depois timina, adenina. Guanina, citosina e guanina. The second. Se aqui em cima é adenina ou é timina, eu coloco adenina. Se a adenina, se eu colocar vermelhinho, citosina, que era para ser quem? Timina. E aqui eu coloco guanina e citosina, ocorreu uma mutação. Aí vamos aqui. Aqui, ó. Uma dessas alterações, que alterações genômicas, gênicas, cromossômicas, é a troca de uma base nitrogenada por outra. As letras que nós chegamos são as bases. Então, ocorreu uma troca de uma base nitrogenada, que na 2 aqui, ó, por outra. 1, 2. Foi aqui de baixo, né? Que era trocou o quê? A gente lê desse jeito. Trocou... Desculpa. Trocou a T... Peraí, a borracha tá na borracha. Tira a borracha. Troca a T por C. Então, na frente, fala assim, era essa. E foi substituída por essa. Então, uma só foi substituição. É. Perfeito. Very, very good. As mutações cromossômicas provêm das alterações da estrutura do cromossomo e ocasionando diferentes alterações. Quando ocorre a troca de um pedaço entre cromossomos não homólogos... Opa! É porque se for homólogo... Ah, vai lá. Não, cadê o negócio aqui? The 4 minutes
the 4 minutes, the second question. Quando ocorre a troca de pedaço entre cromossomos não homólogos, por que é importante não homólogo? Why? Porque quando é homólogo, é variabilidade genética. É considerado mutação? Não. Isso é muito importante. Provocando erros na leitura. Esse tipo de mutação cromossômica é denominada de... Gente, professor, duplicação não é? Duplicação. Adição não é, nós já sabemos, professor, não repita, por favor. E deleção não é, que deleta. Eu tô na dúvida, teacher. Why? Eu tô na dúvida entre translocação e inversão. Por que você tá na dúvida, meu querido estudante? Porque assim, ó, professor, quando quebra, vai um pedaço para lá, para cá, trocou. Só que isso quando faz, isso aqui é o quê? Isso é um crossing over. Quando é homólogo. Quando não é homólogo, a gente fala o quê? Transloca. Um exemplo, o cromossomo 14 transloca para o cromossomo 21. Uma outra característica para Down. Porque Down, na verdade, é quando vem um cromossomo a mais, um 21 a mais. Esse não veio, ele só translocou. As translocações, elas podem causar inversão. Elas podem girar. Tudo bem? Ah, do Japé? Eita, nem tinha visto, prof. É translocação. Por que não é inversão? Porque muitas inversões ocorrem em cromossomos homólogos. Aí, ó, quando ocorre papo, aí esse teu bracinho vira e vem para mim, deixa de ser uma variabilidade genética e é uma inversão. Então, as inversões são homólogas. As translocações, lembra que nós falamos dela? Não são. Perfeito! Seguinte. Ei, tu viu aquele trabalho que o pessoal fez? Da Netflix. Lá no grupo, achei 10. Parabéns pro pessoal. Ah, mas é do primeiro ano. Ah, desculpa, eu não tô vendo. Algumas mutações afetam gravemente o fenótipo de um indivíduo. Outras nem tanto. Não causam nenhum efeito. Eita, já, 1 minute. Essas mutações sem efeito no fenótipo são chamadas de quê? Isso aí tá tranquilo, né, gente? Tranquilo e favorável. Mutações silenciosas. Professor, tem... Tá bom. Therefore... O professor explicou bem isso na aula da atividade não vou ali, conseguir né? fazer esses 50, não. Questão 4 No seguinte, no evento mutacional, por substituição, ocorre a troca de um ou mais pares de bases. Aqui você vai só fazer o desenho, né? Esquematizar o processo que vai evidenciar essa diferença. É, no YouTube eles estão pegando tudinho. Não. Ok. Representação dessa transcrição, dessa transcrição da fita normal para a fita onde você vai ter essa alteração. Tudo bem? Tudo. Jogando aqui para a última questão. Atualmente são bem conhecidos os eventos adversos à saúde humana causados por diversos poluentes ambientais, especialmente aqueles que possuem potencialidades. Lembra do potencial e qual é a outra palavra, prof? Potencial ou determinismo? Isso. Possuem potencialidades mutagênicas ou carcinogênicas, os quais, devido à sua interação com mecanismos genéticos, podem causar mutações e doenças nas gerações futuras. A respeito das mutações gênicas, marque verdadeiro ou falso. One. As mutações podem ocorrer tanto em células somáticas como em células germinativas? Yes. Somente as mutações ocorridas em células somáticas poderão produzir alterações transmitidas às suas descendências. Posso ir colocando? Colocando o quê? A resposta? Ah, se é verdadeiro ou falsa? Ah, é para responder? Eu pensei que era para ler. As
mutações podem ocorrer tanto em células somáticas como em células germinativas? Sim! Yeah. Agora entendi, entendeu? Somente as mutações em células Olha no somáticas. celular, né, professor? Ah, apanhou dele, agora tá descontando em mim. Perfeito. Somente as mutações ocorridas em células somáticas poderão produzir alterações transmitidas às suas... Não, somática não. Ó, o erro tá aqui. Eu posso apertar? Pode. O erro tá aqui. Somente mutações ocorridas em células somáticas. O que é célula somática? Tecido. Poderão produzir alterações transmitidas à sua descendência? Não! Só se fosse as células germinativas. Falsa! That's not true! Apenas as mutações que atingem as células germinativas, aí a gente coloca aqui, ó, o espermatozoide e o óvulo, das espécies humanas podem ser transmitidas aos seus descendentes? Sim! As mutações não podem ser espontâneas? Podem. Então, Podem. é falsa. Não, calma aí. Não terminei de ler. Volta! Não, até aqui tá certo. É o que eu só li, eu achei que terminava aqui. Desculpa. As mutações não podem ser espontâneas? Podem. O erro tá aqui. Mas apenas causadas por fatores mutagênicos? Nada a ver. As espontâneas são causadas, né? Você apenas matou. Tô mostrando onde é que tá o erro. Ok, próximo. Tais como agentes químicos, é verdade, eles podem causar, só que é apenas... Não. Químico e físico. Por exemplo, químico, né? Você absorve fica tomando coisas. Físico, uma radiação. E aí a gente tem que lembrar do sol, do ambiente. Falsa. As mutações são fatores importantes. As mutações são fatores? É um fator. Importante na promoção da variabilidade? Sim, genética. E para a evolução da espécie? Sim. Mas faltou uma coisa aí, as mutações são fatores importantes. É porque assim, aí tá implícito, tá aqui dentro. Ela é importante para a evolução, pois elas são postas à prova na seleção natural. Mas isso tá tá aí dentro. Ok, prof, corre pra cá. Corre! Gente, essa foi a finalização da nossa aula 14.2. Mas a gente te aguarda aqui tem muita coisa ainda aí pra frente. Tchau! Beijo no coração. Tchau, tchau. Eita, quase que eu caio.